Muito boa noite. Hoje damos início a mais um programa, desta vez Política com Sentido, um programa de opinião, debate e esclarecimentos da atualidade, designadamente dos acontecimentos mais marcantes durante a semana. Temos connosco como convidado, mas que será um convidado residente, o deputado do PS na Assembleia da República eleito pelo Círculo de Aveiro, Hugo Oliveira, que é também efetivo na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Segurança Social. Portanto, a partir de hoje teremos mais um programa no novo canal. Todas as semanas iremos abordar 3 temas, como disse, os mais marcantes durante a semana. Hoje vamos falar da TAP, também do Congresso do Chega e ainda das consequências da final da Liga dos Campeões no Porto. Podemos começar, Hugo, pelo Congresso do Chega. Que percepção é que teve em relação a este Congresso? Acha que a liderança saiu reforçada? Bom, antes de mais, Emília, permita-me cumprimentar os telespectadores do novo canal e dizer que é com enorme gosto que me associo ao canal e que iremos realizar este programa, que tem como principal objetivo um esclarecimento, um debate, uma opinião sobre aquilo que de mais relevante vá acontecendo na política nacional. Bem, o Congresso do Chega, temos que dizer que é mais um. É mais um em 2 anos e meio. É o terceiro Certamente, Congresso. certamente que nisso o Chega será vencedor na política portuguesa no que toca no maior número de congressos em menor número de tempo. Bom, isso é perfeitamente ou profundamente revelador daquilo que André Ventura, o líder do partido, faz dos congressos, que é utiliza os congressos para se promover, para ter audiência. Mas o facto é que desta vez teve uma maior percentagem de votos. Teve uma percentagem bastante boa de votos. Desta vez não precisou de chorar para que as suas listas fossem aprovadas. Bom, mas o relevante deste Congresso é a ausência de debate. Ou seja, o programa eleitoral do Chega não é conhecido dos seus militantes, não foram discutidas as moções, como tinha acontecido nos outros congressos, que normalmente acontece nos congressos, não fosse aparecer mais alguma moção. De resto, quase todos os congressos são um chorrilho de críticas à oposição. Bom, este congresso que foi um congresso estranho, a normal berraria de André Ventura, e em que se falava apenas da discussão de lugares, o que também não deixa de ser caricato, atendendo que um partido que se identifica como sendo antissistema, a única coisa que faz no seu congresso é debater a forma como é que vai para dentro do sistema, porque aquilo que apenas lá foi dito era qual eram os cargos que iriam ocupar, quais seriam os ministérios que quereriam numa coligação. Ou seja, apresentam-se sempre ante o sistema, mas com uma enorme vontade de entrar dentro do sistema. Por isso é que eu costumo dizer que estes partidos não trazem nenhuma novidade ao sistema, eles são mesmo o pior Mas daquilo que o sistema tem. de resto, André Ventura critica fortemente o governo, o Partido Socialista, e diz que se for governo, muitos dos da esquerda irão presos. Esta foi uma das principais críticas neste Congresso. Por André Ventura consegue dizer todos os disparados e todos os contrários, diz uma coisa à segunda, quarta e sexta, e à terça, quinta e sábado vai dizendo outro. Mas é outro disparate, quer dizer, é aquilo que ele vai utilizando para alguns dos seus militantes, e é a forma com que diz isso, é a forma mesmo como pensa dos seus militantes e da população portuguesa. Porque nessa semana saía, no sábado, uma entrevista de Diogo Pacheco de Amorim, o mentor de André Ventura, em que dizia, por exemplo, de forma caricata, em que o dialeto, o vocabulário normal são entre 2.000 palavras, não é? Mas que 90% dos eleitores apenas utilizam e conhecem 80. E, portanto, temos que não dizer muito bem as coisas, é só uma dúzia de coisas para que eles percebam, caso contrário, eles não entendem. E que também esses leitores não são bem educados, e, portanto, a forma de eles atuarem. Portanto, esta é a forma com que o Chega, com que André Ventura, com que Diogo Pacheco de Amorim olham para o eleitorado. E por isso entendem que não vale a pena discutir ideias, propostas, escondê-las, bom, e dizer esse conjunto de fediveres, conjunto de disparados, porque entendem que as pessoas são mentecaptas e, portanto, não entenderiam nada. Mas o André Ventura é contra os discursos moderados.
Ele diz que, de resto, o partido, o Chega, conseguiu a posição que tem neste momento na política portuguesa pela sua genuinidade e autenticidade. Pois, mas pois, só que esse congresso também diz outra coisa. A André Ventura, por entender que já conseguiu uma parte do eleitorado menos moderada, não quer debater as ideias, porque sabe que também não tem margem de crescimento sem um eleitorado moderado. E, portanto, esconde o seu programa. Isso não é a primeira vez que André Ventura faz. André Ventura e o Chega candidataram-se às eleições legislativas de 2019 com um programa eleitoral, com um programa de governo, e depois, a meio de uma noite, quando esse programa começou a ser criticado, debatido na Assembleia da República, porque chegavam lá algumas propostas, evidentemente os deputados diziam assim, desculpe lá, mas o senhor defende isto, não é o que defendia no seu programa eleitoral. O que fez foi apagar esse programa, tirou e escreveu outro. Bom, e certamente que se este programa, que agora, mesmo dos militantes, é desconhecido, lhe vier a causar algum problema, eu estou certo que André Ventura não terá problema nenhum em o apagar, escrever outro, e escreverá sempre aquele que lhe permita fazer uma coisa que ele gosta muito. Quer dizer hoje uma coisa e amanhã o seu contrário, se isso lhe for desfavorável. Porque já estamos a chegar ao final do tempo deste tema. Convém avisar que para cada tema teremos cerca de 5 minutos, pouco mais que isso. Só uma pequena questão ainda em relação ao Congresso. Rui Rio não quis estar presente neste Congresso porque disse que há limites para a decência e que há limites que a decência e o bom senso não permitem ser ultrapassadas. É verdade, é verdade. O Rui Rio entende que... Como é que viu esta posição? Fica muita surpresa. Com muita surpresa, porque os limites da decência para o Rui Rio é um ataque de André Ventura a Rui Rio. Porque quando o André Ventura mandou uma deputada eleita pelo povo português para a sua terra, ou quando há um partido que aprova moções para a retirada de ovários de mulheres, aí o Rui Rio não parece estar muito chateado com os limites e negocia com o Chega, faz acordos com o Chega. No dia em que André Ventura faz uma crítica, aí sim há limites e, portanto, deixe-me dizer que os limites de Rui Rio também são bastante estranhos. Portanto, no seu entendimento, esta ausência não fez sentido. Não, depois daquilo que o Chega defende, que André Ventura defende, e o que o PSD aceitou fazer um acordo com um partido que defende aquilo que o Chega defende nos Açores, bom, depois de uma mera crítica feita ao líder do PSD, o Rui Rio, achar que esses é que são ultrapassar os limites, acho que também fica bem patente quais são os limites de Rui Rio. Hugo Oliveira, vamos agora à TAP. Vamos, sim, senhor. A TAP não será afetada por enquanto pelo acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que anulou a decisão de Bruxelas sobre a compatibilidade da ajuda do Estado a esta companhia aérea. Qual é a interpretação que faz? Acha que, entretanto, António Costa já veio tecer alguns considerantes sobre isto, e se for necessário, e se assim houver o entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, de que a TAP poderá vir a precisar, mais uma vez, do apoio financeiro do Estado português, que, claro, aí António Costa terá que ceder, não é? Nós vivemos uma pandemia e o setor da aviação foi, sem dúvida, dos mais afetados. E os Estados, não apenas o português, mas a maioria dos Estados, defendeu as suas empresas de aviação de bandeira, com ajudas. A Ryanair não pôs apenas um processo em relação à TAP, pôs a dezenas de empresas, e aquilo que saiu do Tribunal Geral da União Europeia foi que a fundamentação era insuficiente e pediu mais dados. Bom, isso certamente que o governo português assim... E mais dados à Comissão Europeia. Exatamente, porque a Comissão Europeia teria entregue aquilo que o governo português teria fundamentado. Portanto, evidentemente, que o governo português terá que fundamentar mais a sua decisão junto à União Europeia, e a União Europeia, evidentemente... Portanto, agora nada mais resta a Portugal do que esperar pela... Fazer, evidentemente, a TAP é uma empresa estratégica para o país. É uma empresa do nível de trabalhos. Tem o nível de volume de negócios para a nossa economia, a percentagem do PIB que tem, o conjunto de compras que faz a empresas portuguesas, portanto, a TAP gera na nossa economia cerca de 3 mil milhões de euros. Portanto, quer dizer, o desaparecimento da companhia seria trágico para o país, muito mais para um país como o nosso, que apenas faz fronteira com um país, para um país que tem uma percentagem tão elevada do setor do turismo no seu PIB, seria trágico que isso não acontecesse. Mas depois também tivemos, evidentemente,
Tivemos a Hoje, questão do não, CEO tivemos do um CEO que tem uma Reino reunião Unido. com o ministro, não é? E que à saída da reunião lança um comunicado tecendo considerações daquilo que é o Estado soberano das suas decisões. Evidentemente que o ministro respondeu, e bem, que era só o que faltava que um Estado soberano, não é, recebesse lições de uma companhia privada, ou de um CEO de uma companhia privada que tantas vezes desrespeita a Mas lei Pedro Nuno portuguesa. Santos foi muito criticado pelo próprio Partido Pedro Socialista. Nuno Santos não foi assim tão criticado pelo Partido Socialista. A única crítica que foi conhecida foi uma crítica da forma como a atuação do ministro, pela líder do bancada do grupo parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, bom, que evidentemente tem o direito à sua opinião, mas que é meu entendimento. Em primeiro lugar, entendo que o ministro esteve bem. Nós não estávamos habituados a que o governo tivesse capacidade de, perante um empresário, de responder. Bom, isso não era assim, mas eu entendo que deve ser mesmo assim. Quando um empresário, ou seja, quem seja, de respeita Mas é um estadista, ele não tem que ter um saber estadista, estar como, isso é deixarmos como que não sabemos governante. estar. Isso eu entendo que saber estar como governante e ser um estadista é defender o seu povo, é defender o seu país. De qualquer maneira. Não, isto não é de qualquer maneira. Isto é de que se alguém nos vem para a praça pública dizerem verdades, dizer mentiras, a gente, se tivermos que responder, Mas não respondemos. acha que foi demasiado impulsivo? Não acho que tenha sido demasiado impulsiva. Acho é que demasiado impulsiva foi a reação de Ana Catarina Mendes, Aliás, que ela sim tem sido muito por uma criticada, simples não é? razão, porque Ana Catarina Mendes é líder do grupo parlamentar e sempre que tem uma intervenção, ela não deixa de ser líder do grupo parlamentar. E, portanto, ser comentadora e líder do grupo parlamentar é difícil e tem É difícil de gerir. tem estas dificuldades de gestão. E, portanto, a minha opinião, acho que não deverá ser tanto o ministro a ponderar a sua forma de atuação, mas sim Ana Catarina Mendes a ponderar a liderança do grupo parlamentar ou então a sua participação num programa de comentário político. Hugo, isto não tem a ver já com as estratégias que estarão subjacentes à sucessão no Partido Socialista? António Costa Julgo que não. deverá. É demasiado cedo Em 2024 fala-se que a estratégia de António Costa será um cargo europeu. Olha, a estratégia que nós conhecemos hoje, e é do conhecimento público de António Costa, É ser primeiro-ministro a 100%. é Isso ser, nós já sabemos. não, o António Costa é também agora candidato, ou recandidato a secretário-geral do Partido Socialista. E ele é claro no que diz, que pretende continuar em Portugal e em 2023 voltar a ser candidato a primeiro-ministro. Portanto, é isso que sabemos. Não me parece estar, para já, para um futuro próximo, sequer uma luta pela liderança do PS. Não penso que isso sejam os motivos desta discórdia, mas assim também o forem, esses O motivos futuro dirá, não é? estarão enganados. Não penso, é demasiado cedo para isso. Finalmente, Hugo, vamos para a Liga dos Campeões no Porto. Ainda se fala muito das consequências, sendo certo que o problema aqui é a pandemia, mas por enquanto não há números que demonstrem que efetivamente houve um grande risco no Porto com esta Liga dos Campeões. Eu confesso que do ponto de vista da saúde pública, do âmbito dos casos da pandemia, não é isso que me preocupa de todo. De todo, por uma simples razão. Não me preocupa-me, evidentemente. O meu entendimento é que aquela situação não causará um grande aumento. Aliás, hoje, em situações até mais graves, não é? Como tivemos os festejos do Sporting, não é? Cientificamente está comprovado que não gerou um aumento significativo de casos, ou seja, os casos foram até residuais. E, portanto, um conjunto neste caso, de adeptos ingleses que vieram, todos testados, em que conviveram entre eles, maioritariamente, do ponto de vista do aumento dos casos, não parece que irá ser Sim, esse... fala-se das novas variantes do vírus. Ser mas esse parece o que- grande problema. Eu penso que há ali outros problemas. Em primeiro lugar, o facto de terem dito que eles vinham em bolha. Depois, com a abertura das fronteiras, percebeu-se que isso seria impossível, não é? Não houve bolha nenhuma. Bolha nenhuma. E aquilo que aconteceu é que, e temos que assumir, não correu bem. Não correu bem. E esta é a melhor forma de nós também voltarmos a ganhar o máximo da confiança dos portugueses. Que é assumirmos quando as coisas não correm bem.
Há muitas coisas Em nesta. termos económicos parece que correram muito bem, Eu não é? não sei se tenho também algumas dúvidas sobre isso. Tenho também algumas dúvidas sobre isso. O O presidente da que Câmara Municipal veio a público Pois, dizer que efetivamente houve muitos nós temos negócios, muitos empresários portugueses que estão a passar muitas dificuldades, isso é um que veem facto. os seus negócios ou limitados ou ainda encerrados. E, portanto, nós devemos ter algum respeito. Certamente que essas pessoas, não é? Que já com as dificuldades todas que vão a passar, a própria saturação normal Vêem do nestas tempo. situações uma oportunidade, não é? Não, vê nestas situações uma falta de respeito para com eles. Os donos, os proprietários de bares, de discotecas, até de restaurantes que têm a sua limitação condicionada, não é? Olham, viram isto como uma falta de respeito. Ou Para seja, com- há situações em que é quase tudo permitido e outras em não é há situações, infelizmente tem sido só no futebol. Só no futebol é que tem sido permitido, porque em outros tipos de eventos, já aconteceu, eventos de políticos, eventos religiosos, Mas, bom, é que eram cumpridas as regras da DGS. mas esta foi uma exceção, porque nos jogos não há público para já, por enquanto. Agora já foi também aprovado um terço mas nem é o caso de haver os jogos. Até nisso já fui corrigir, mas também eram umas outras situações. Quer dizer, como é que um português não poderia assistir a um jogo do seu clube, não é? E depois ver um conjunto de ingleses a poderem vir cá e ver. Isso foi profundamente errado. Não há mal nenhum, ninguém faz tudo certo. A questão é, não vale a pena disfarçar o quando erramos. Olhamos, correu mal. E essa é a forma de dizer, bom, e de se dizer e de fazer para que não corram tantas coisas, ou tantas vezes as coisas mal. Porque é importante que numa situação em que vivemos que o Estado mantenha a sua autoridade. Eu também não vejo que esteja posta em causa a autoridade do Estado. Temos ouvido algumas pessoas a dizer que está posta em causa a autoridade do Estado. Acho que isso é um manifesto exagero. Mas que muita gente já vê determinadas decisões com alguma desconfiança, sim, porque se sentem injustiçadas. Sim, sim. E o passar do tempo da pandemia também, o esgotar, o cansaço, também faz com que nós possamos ver as coisas dessa forma e, portanto, devemos evitar o erro. E a melhor forma de voltar a ganhar a confiança das pessoas é dizer: erramos, não correu bem, não se vale voltar a repetir. Porque a verdade é que neste ano e meio que vivemos de pandemia, tem muita coisa, ou a maioria das coisas tem sido bem feitas. E, portanto, não será um erro ou 2 erros que iremos, ou que fará com que percamos a nossa autoridade, o respeito e a confiança dos portugueses. O que devemos fazer é assumir. Não há mal nenhum em que o político assuma, peça desculpa e volte a fazer o seu trabalho. Algo sem ser tema, mas porque estamos a falar disto dos ingleses, a questão do Reino Unido tirar Portugal da lista dos países seguros pode ser muito problemática agora nesta altura, que é verão, e como disse, não é, nós vivemos muito do turismo. É muito problemático para a nossa economia, é muito problemático, quer dizer, houve a abertura, depois até caricato, haver a abertura, haver a final da Liga dos Campeões, que deveria ter sido Inglaterra, porque eram 2 equipas inglesas, como é lógico. Bom, e agora existe outra vez a retirada da linha verde de Portugal. Haverá aqui alguma coincidência? Não sei se for uma coincidência, uma infeliz coincidência, mas eu espero que, evidentemente, que o governo português possa encetar conversações com o governo inglês para tentarmos superar, porque também será difícil que os ingleses possam ir passar as suas férias à Islândia, que neste momento é o único país da União Europeia com linha aberta. E, portanto, nós percebemos bem o que é que a Inglaterra quer fazer, mas também, se da mesma forma que os portugueses se sentem com algumas dificuldades, as limitações, certamente que os ingleses não irão conseguir passar o verão dentro de portas. E os ingleses gostam tanto de Portugal. E nós também gostamos bastante deles. Hugo Oliveira, entretanto, havendo desenvolvimentos, pode ser que façamos uma abordagem a este tema na próxima mais semana. aprofundado. Sim. Muito obrigada Eu que agradeço. por estar aqui no novo canal Política com Sentido, um programa sobre a atualidade nacional, com Hugo Oliveira, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República. Voltamos na próxima semana. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.